do 12º Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil e do 25º Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Dando sequência a esta solenidade, convidamos para fazer uso da palavra professora doutora Leiko Matsubara Morales, coordenadora do evento e coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos e, primeiramente, agradecer às autoridades presentes. Desculpe em nome da pró-reitora da graduação. Eu vou abreviar essa parte porque nós temos pouco tempo. Agradecer também a presença de todos aqui que estão, principalmente os alunos que mostraram muita força, muita união e muita determinação na organização desse evento. E a Unicamp, que sediou esse evento, tomou a linha de frente e teve bastante privilégio, mas também muito trabalho para organizar. Nós, aqui dos estudos japoneses, temos a honra de dizer que o grupo de estudos cresceu e nós estamos com um número bastante significativo em termos de apresentação. Chegamos a 96 comunicação oral, 29 pôsteres e 14 simpósios. E também gostaria de agradecer muito a presença dos professores do Japão, que vieram, que estão prestigiando esse evento, de tão longe, conferencistas, debatedores de mesa redonda, simposiastas, o que enriquece muito este evento. E não podemos também deixar de esquecer, deixar de falar sobre um pouquinho da área de estudos japoneses, que tem crescido, mas nós também agora, estava conversando com o professor Carlotti da pós-graduação, estamos pensando em expandir o curso de mestrado para o doutorado. Vamos entrar com o processo, então, uma notícia muito boa para a comunidade que estuda estudos japoneses. Gostaria muito de contar com o empenho e com a qualidade, porque agora estamos no momento que já superamos a parte da quantidade e precisamos nos empenhar e aprimorar a pesquisa em termos de qualidade. Eu gostaria de também cumprimentar a professora Elza Doi, que está aqui, que é a nossa querida professora da Unicamp, que muito nos ajudou nas pesquisas. Então, serei breve, muito boas-vindas para todos, e se tiver algum problema, perdoe-nos por qualquer imprevisto. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a professora mestre Ayako Akamine, co-coordenadora do evento e diretora do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Bom dia a todos. Em nome da professora doutora Eliana Martorana Moral, pró-reitora de graduação aqui da Unicamp, eu agradeço a presença de todas as autoridades presentes aqui na mesa e agradeço também a presença de todos vocês. Em 2016, quando ocorreu a edição anterior desse evento na Universidade Federal do Amazonas, e que foi decidido em assembleia que a Unicamp iria sediar esse evento, no início, nós ficamos muito eufóricos, felizes, porque era uma oportunidade de que a Unicamp pudesse fazer um trabalho em conjunto com a USP, com a Unesp de Assis, com a Faculdade de Rio Branco e com a ABEJ. No segundo momento, veio um pouquinho de preocupação, porque a gente não sabia. O Centro de Ensino de Línguas aqui da Unicamp conta somente com 2 docentes, eu e a professora Bartira, e nós ficamos meio com receio se a gente iria conseguir sediar esse evento com qualidade. Mas, obviamente, se fosse só nós duas, a gente não ia conseguir. Então, eu agradeço muito o apoio que a gente teve aqui dentro dos funcionários, dos docentes de outras áreas, da área de inglês, da área de francês, do apoio que a gente teve também da pró-reitoria de graduação, da diretoria de cultura, da Casa do Lago, da pró-reitoria de extensão aqui da Unicamp. Eu gostaria também de agradecer muito também aos patrocinadores e também aos nossos colaboradores. Um agradecimento especial que eu gostaria de dar realmente a Leiko já mencionou, seriam os alunos, porque se não fossem os alunos, nós não teríamos condição de realizar esse evento. Foram alunos que, desde abril, maio, eles estão comprometidos com a organização em várias áreas
como transporte, logística, hospedagem, e realmente, se não fossem por eles, não teria como esse evento ser organizado. Então, eu espero que todos vocês tenham um bom congresso, que aproveitem bastante todo o intercâmbio de conhecimento que vai ser realizado nesse evento. Bom dia para vocês. Convidamos a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, para compor a mesa de abertura. Neste momento, então, convidamos o professor doutor Alexandre Hatsuo Ehara, presidente da Associação Brasileira de Estudos Japoneses, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, aqui dar um bom dia à mesa, às pessoas que compõem aqui as autoridades, e agradecer. Pelo tamanho da mesa, vocês podem perceber a cooperação que houve entre as instituições, e isso é muito bom, né? E foi graças realmente a essa cooperação, como já foi mencionado aqui pela professora Leiko, pela professora Ayako, que este evento foi possível. E não sei se posso falar, mas assim, não sou muito velho ainda, mas eu tenho acompanhado muitos encontros, assim, desde a época da minha graduação. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui é, além da colaboração, de ver várias instituições estarem envolvidas neste evento, isso mostra um pouco, a gente estava conversando um pouco nos bastidores ali, da necessidade que nós temos de envolver o Brasil e, por consequência, os brasileiros, e aí não só descendentes, nesse caso do evento do Japão, mas os brasileiros de modo geral, em conhecer um pouco mais e aprofundar esse conhecimento em relação à Ásia e, em particular, ao Japão. Nós vemos hoje que, século XXI, e eu falo sem muito medo de errar, nós estamos vivendo um caminho, né, que o mundo será, né, muito dirigido, muito orientado por aquilo que acontecer na Ásia, pelo menos em termos econômicos, né? É lá onde estão as principais economias, com as principais dinâmicas econômicas, as maiores taxas de crescimento. Algumas estatísticas que eu tenho trabalhado apontam que, assim, na Ásia, os países da Ásia têm crescido em média, né, pegando os países em desenvolvimento ali, acima de 10%, 2 dígitos, pelo menos. Tá? Tem uns que crescem a 25% ao ano. Isso as estatísticas que eu peguei de 2008 a 2018, os últimos 10 anos. Tá? Sabe quanto nós crescemos, Brasil, nesse mesmo período? 1,65. Né? E eles estão crescendo a 2 dígitos, pelo menos. Né? Quando a gente olha para as economias desenvolvidas, como os Estados Unidos, os países europeus, quando eles crescem 2%, já é uma alta taxa de crescimento para eles. A China, nos últimos anos, cresceu 40 vezes, né, pensando de 1980 para cá. Né? O Japão continua sendo a terceira maior economia do mundo. Né? Então, temos que olhar com muito carinho para a Ásia, porque lá estão muitas oportunidades. E, infelizmente, ainda nós aqui no Brasil, temos pouquíssimos especialistas em Ásia ainda. E, para mim, então, é um grande prazer ter esse auditório aqui, né, com muita gente, e, mais do que isso, com muitos jovens. Né? Como eu falei, eu não estou velho ainda, mas ver jovens aqui é muito bom, né, porque vocês, né, serão, não digo que serão o futuro, não, vocês já são o nosso futuro, porque vocês é que vão estar daqui 5 anos, assim que acabarem, quem está começando o curso de graduação agora, né, vão começar a estar aqui nos substituindo nas funções, né, de incentivar novas pessoas nessa busca de conhecimento da Ásia. Então, eu queria agradecer muito a todos aqui da mesa por essa colaboração, porque quando a gente participava lá na USP, alguns anos atrás, muitas vezes
a gente tinha poucos alunos e a participação não era tão intensa. Eu fico muito contente. Nós tivemos lá, como foi mencionado pela professora Iaco, também em Manaus, uma participação muito grande de jovens, no Rio de Janeiro, também há alguns anos atrás. E isso me causa muito alento, com a expectativa de que, daqui a pouquinho, né, eu vou poder sentar aí onde vocês estão e olhar vocês no futuro fazendo essa atividade, que é muito importante, não só para a nossa área de estudos japoneses, mas para o Brasil como um todo. Obrigado a todos aqui, obrigado a vocês pela participação. Convidamos o professor doutor Flávio Ribeiro de Oliveira, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Bom dia. Eu cumprimento os colegas e autoridades da mesa e todos vocês, participantes do 12º Congresso Internacional de Estudos Japoneses do Brasil. Bom, esse é o evento bianual, importantíssimo, e eu penso que é uma honra para a Unicamp sediá-lo neste ano. Acho que para a formação do Estado de São Paulo, a presença japonesa e a cultura japonesa são tão importantes, acho que nesse quadro nós temos o dever de apoiar, de organizar e apoiar eventos como esse. E como diretor do IEL, eu fico muito feliz pelo fato de o IEL estar participando do evento, sediando painéis e simpósios e apresentando trabalhos, né? Daqui a pouquinho a conferência de abertura será feita por uma colega nossa e amiga do IEL, a professora Teca Maher. Enfim, eu cumprimento as coordenadoras gerais do evento, a professora Leiko, da USP, e a professora Ayako, da Unicamp. Cumprimento toda a comissão organizadora e desejo a todos um ótimo trabalho nesses 3 dias. Convidamos a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e neste ato também representando o professor doutor Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade Estadual de São Paulo. De São Paulo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, me desculpar pelo atraso, houve um acidente na estrada, então eu acho que isso deve ser mais ou menos comum, né, para pessoas que vêm de São Paulo para Campinas, e fiquei rodando dentro da Unicamp por mais de 20 minutos. Isso também é muito comum na USP, né? Acontece isso também. Eu quero agradecer muitíssimo por este convite, que muito me honra. Aqui eu represento também o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, que mandou boas-vindas a todos, professor Vahan Agopian, e queria cumprimentar os professores, a professora Leiko Matsubara, professora da área de japonês da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que nesse momento eu sou diretora, a professora Ayako Akamine, coordenadora também junto com a professora Leiko desse evento e diretora do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Quero cumprimentar a pró-reitora de graduação, a professora Eliana Martorano Amaral, o pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, o professor Carlos Carlotti, cumprimentar o professor Flávio Ribeiro de Oliveira, diretor do Instituto da Linguagem,
da Unicamp, o professor Alexandre Uehara, presidente da Associação Brasileira de Estudos Japoneses, o senhor cônsul-geral do Japão, o senhor Noguchi, o vice-cônsul, o senhor Hirano, também a professora Tereza Tavares, o professor Rafael Dias, assessor da diretoria, enfim, cumprimentar a todos e agradecer por esse honroso convite. Na USP, há uma área importante no chamado Departamento de Letras Orientais, que é a área de estudos japoneses. Tão importante que a Faculdade de Filosofia herdou a Casa de Cultura Japonesa. E lá se desenvolvem vários encontros e cursos na área de estudos de língua e literatura japonesa. É claro que isso é um tributo que as nossas universidades estaduais prestam à comunidade japonesa e o significado e importância da cultura japonesa na formação, especialmente de São Paulo, mas não só, né? Na formação da nossa sociedade e da nossa cultura. De fato, o Japão tem uma grande comunidade no Brasil e uma grande comunidade em São Paulo, e a participação da comunidade japonesa é fundamental para que possamos entender, inclusive, a dinâmica mais recente, no sentido secular, da nossa cultura. Então, quando a Universidade de São Paulo recebe essa área de estudos e promove e considera uma área central na Faculdade de Filosofia, ela está também revelando a densidade desses estudos e está revelando a importância que, para nós, essa área tem. Eu, recentemente, cheguei de uma atividade no MIT e me dei conta de como a Ásia, os japoneses e os chineses têm uma presença fundamental lá. Interessante perceber esse processo, que foi um processo, claro, de substituição nos anos 70, não era o caso do Japão, que tinha outra dinâmica, os chineses vieram ao Brasil aprender como se fazem as grandes empresas, como se faz as grandes usinas, e hoje acabei de ouvir a distância de crescimento entre os países asiáticos e o Brasil. Então, nós temos muito que aprender. Por essa razão, um evento dessa natureza, ele tem todo o significado, né, que também é um momento do nosso aprendizado e do adensamento dos estudos na área de língua japonesa e de literatura japonesa entre nós. Eu me atrasei por causa da estrada, embora tivesse saído muito cedo de São Paulo, e portanto, eu quero falar muito brevemente, mas essas rápidas palavras são para dizer que a Universidade de São Paulo zela e promove essa área de estudos entre nós. O reitor da Universidade de São Paulo pediu-me que eu transmitisse as boas-vindas dele e o reconhecimento que ele tem por essa área. Muito obrigada, bom evento a todos, obrigada por esse convite. Neste momento, convidamos o professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da USP. Bom dia a todos. É um prazer, como campineiro, voltar à minha cidade natal. Não estudei aqui na Unicamp, mas nasci aqui em Campinas. Em nome do empoderamento feminino, também queria cumprimentar meus colegas de mesa e pedir aos
aos homens que eu não vou saudá-los, mas comentar a professora Eliana como representante aqui da Unicamp, a professora Arminda, a nossa sempre diretora e pró-reitora da Universidade de São Paulo, e a professora Leico como organizadora do evento. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, é um evento que tem a colaboração das 3 universidades públicas paulistas. Nós temos feito um esforço muito grande, pelo menos nas pró-reitorias de pós-graduação das 3 universidades, que nós tenhamos atividades conjuntas dessas nossas universidades. Nós temos muita excelência, muitas vezes nós olhamos somente para universidades do exterior, mas nós precisamos começar a procurar maior interação entre as universidades brasileiras, e as 3 paulistas seriam um grande exemplo que nós poderíamos dar para o país. Nós já conseguimos fazer alguns acordos em que as nossas disciplinas na pós-graduação possam ter o mesmo valor e o mesmo reconhecimento nas 3 universidades, e agora nós temos um outro caminho que nós estamos sugerindo para a CAPES, para que nós possamos ter estágio sanduíche e dupla titulação entre as universidades paulistas. Eu acho que isso vai ser um avanço para os alunos, que eles vão poder transitar e buscar as excelências dentro dessas 3 universidades. Em relação ao estudo da língua e cultura japonesa, acho que eu não preciso fazer comentários sobre a importância desse tópico dentro das nossas universidades, porque se nós queremos conhecer a nossa nação brasileira, como ela é feita, nós temos que entender a grande contribuição da cultura japonesa para o nosso país. Eu acho que isso é fundamental, e como já foi dito aqui, a busca de novos parceiros na Ásia, a USP, dentro da sua relação internacional, ela criou, a partir desse semestre, o que nós estamos chamando de ciclo asiático. Isso tanto da pós-graduação quanto das relações internacionais. Porque quando você busca qualquer indicador internacional de produção científica, de importância, de universidades que estão melhorando nos rankings internacionais, sempre você vai encontrar Japão, Coreia, Singapura e China como representantes fundamentais desse novo ciclo que está por vir. E o Brasil precisa ter relações com esse país, porque já tem uma história com esses países. Nós precisamos aumentar as nossas relações para que nós possamos participar dentro desse ciclo de crescimento que se aproxima nos próximos anos. O Brasil, com a sua formação cultural, com a formação do seu povo, acho que pode ser um exemplo para esses países de relação internacional em relação a um crescimento organizado, sustentável para toda a nossa população. Então, nós vamos aumentar a relação com o Japão e com esses outros países. É claro, cada um tem uma particularidade, mas é intenção da pós-graduação que nós tenhamos maior relação. E o curso de doutorado para nós é fundamental. Então, certamente, vocês vão ter todo o apoio da Pró-Reitoria para que nós possamos ter o doutorado também. Isso é um compromisso da Pró-Reitoria e um compromisso de vocês também. Então, muito obrigado, que tenha um bom evento e que nós possamos sair desse evento com novos conhecimentos, com novos projetos, para uma interação maior entre os nossos povos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o professor doutor Rafael Dias, assessor da Diretoria Executiva de Relações Internacionais, e neste ato representando o professor doutor Mário Laplane, diretor executivo da Diretoria Executiva de Relações Internacionais. Bom dia a todos, as autoridades presentes, professores, pesquisadores, estudantes, entusiastas dos estudos japoneses. É uma grande alegria ver esse auditório tão cheio, né, para essa jornada de trabalho que trata de um tema absolutamente relevante. Brasil e Japão são países muito distantes, do ponto de vista geográfico, mas são povos que a história, felizmente, se incumbiu de aproximar, né? É também um país, o Japão,
que merece, como já foi destacado pelos colegas aqui da mesa, uma atenção especial, né, à medida que o eixo geopolítico se desloca cada vez mais em direção ao Oriente. Por esses motivos, pelo passado e pelo futuro, se faz absolutamente necessário e relevante, né, que se constituam espaços de discussão aprofundada e qualificada sobre história, cultura, literatura, línguas, né, como esse seminário tem sido, né. Então, fico muito feliz também de ver isso acontecendo nesse ano aqui na Unicamp. Essa aproximação, enfim, entre Brasil e Japão tem reflexos importantes também sobre a própria estratégia de internacionalização das universidades, em particular aquelas situadas aqui no estado de São Paulo, mas muitas universidades brasileiras, né? Em particular na Unicamp, o Japão é um dos países com os quais a gente tem um maior número de parcerias, né? Atualmente são 21 convênios vigentes com universidades japonesas. Esse é um número bastante significativo e dá uma ideia da relevância também dessa proximidade, né, que tem sido buscada também no contexto da pesquisa e do intercâmbio de docentes, pesquisadores e estudantes. Então, cumprimento aos organizadores pela oportunidade que está sendo criada aqui, muito rica, ao meu ver, e desejo a todos aí uma belíssima jornada de trabalho nesses dias que seguem. Obrigado. Convidamos o senhor Yasushi Noguchi, cônsul-geral do Japão, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a organizadores, colaboradores, apoiadores deste evento, 12º Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil. Estou muito feliz observando que muitos participantes estão mostrando muito interesse na cultura japonesa, literatura japonesa, a língua japonesa. Este evento muito significativo porque este ano é 110 aniversário da imigração japonesa aqui no Brasil. Em 1908, um navio Kasatomaru chegou no Porto de Santos. Desde então, começou a imigração japonesa. E os japoneses, antepassados japoneses, imigrantes japoneses, descendentes japoneses, trabalharam muito, contribuíram muito à sociedade brasileira nos muitos campos. No campo da agricultura, muitos brasileiros me dizem que são os japoneses os que trazeram verdura, frutas, realmente para enriquecer a culinária brasileira. No campo da educação, no campo de literatura, no campo de medicina, no campo de esportes, como judo, beisebol, no campo de engenharia, no campo jurídico, no campo de artes, em muitos campos. Então, como cônsul-geral do Japão em São Paulo, estou muito orgulhoso dessa contribuição japonesa. E, ao mesmo tempo, quero expressar agradecimento ao povo brasileiro para receber bem a imigração japonesa. Graças a brasileiros, descendentes japoneses estão felizes aqui no Brasil. E outra coisa que tenho que agradecer é futebol. Graças ao Brasil, Japão jogou muito bem. Melhorou nível técnico de futebol no Japão. Desde os 90, o Brasil enviou muitos jogadores bons, técnicos bons, como Zico, Careca, Dunga, César Sampaio, etc. Então, o povo japonês está muito agradecido por essa contribuição brasileira. Agora, Japão está passando uma era de mudança. No ano que vem, Sua Majestade, Imperador do Japão, vai abdicar
no dia 30 de abril, e o atual príncipe herdeiro Naruhito vai assumir cargo no dia 1º de maio. Então, vai começar a nova era. E também em 2020, o Japão vai organizar a Olimpíada e Paralimpíada de Tóquio. Então, o Japão está passando uma era de mudança. E o Japão agora está enfrentando a vários desafios. Um dos desafios é o problema de Coreia do Norte. O Japão está ameaçado por mísseis ou armas nucleares de Coreia do Norte. E estamos fazendo muitos esforços para solucionar diplomaticamente, contando com o apoio de Estados Unidos, Coreia do Sul e outros países. E outro desafio para o Japão é como superar a sociedade envelhecida, diminuição da população. É um problema muito sério. Em Japão, cada família, por término meio, tem só 1,4 filhos. Então, a população está diminuindo muito. Em cima disso, a composição demográfica está cambiando muito. Mais e mais idosos, menos crianças. Isso gera muitos problemas econômicos ou sociais. Por exemplo, estamos a falta de demanda interna. Mercado interno está diminuindo. Então, agora estamos fazendo muitos esforços para ter mais e mais tratados de livre comércio, como TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, ou já firmamos acordo de livre comércio com a União Europeia. Desta maneira, estamos gerando mais mercado fora. E também, agora, estamos convidando muitos turistas estrangeiros. Afortunadamente, é um tipo de moda para viajar ao Japão. E o número de turistas estrangeiros está aumentando. Em 2011, o Japão tinha só 8 milhões de turistas estrangeiros. No ano passado, 28 milhões de turistas estrangeiros. Então, está subindo muito. E o governo japonês está alentando turistas estrangeiros para viajar ao Japão. E outro desafio muito sério é a falta de mão de obra, devido a essa diminuição da população. Então, agora mais e mais trabalhadores estrangeiros. E para superar essa crise de falta de mão de obra, também estamos inventando, por exemplo, o sistema de autocarros. Estão começando muitos ensaios em Japão. E também está acontecendo, por exemplo, hotéis sem recepcionistas humanos. Recepcionistas robóticas atendem a clientes devido à falta de mão de obra. Desta maneira, estamos fazendo esforços para superar esses desafios da sociedade envelhecida, a população, diminuição da população. De todas formas, quero desejar êxito deste congresso e quero desejar felicidade e prosperidade para todos vocês presentes. Muito obrigado por tudo. Neste momento, convidamos a professora doutora Eliana Martorano Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp, e neste ato representando o professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Unicamp. Bom dia, então. Bom dia, então. Sejam todos muito bem-vindos à Unicamp. Meus cumprimentos iniciais para os meus colegas de mesa, em particular, cônsul aqui ao meu lado, os representantes da USP, nossa colaboradora, os nossos representantes da universidade, o Instituto de Linguagem, o Centro de Estudo de Línguas, o CEL e o IEL, que são os nós usamos bastante siglas na Unicamp, e as organizadoras que fizeram esse esforço, e todos aqueles que apoiaram a esse evento, incluindo, então, o presidente da Associação Brasileira de Estudos Japoneses. E estou vendo aqui que é, então, o 25º Encontro Nacional de Professores Universitários de Cultura Japonesa, acoplado a esse congresso internacional, o que, então, demonstra há quanto tempo existe uma massa crítica de professores
tentando avançar nessa linha. Então, a Unicamp está muito feliz de receber esse evento. Nós temos procurado amplificar a nossa participação e a nossa colaboração com a sociedade, de um modo geral, juntando em eventos os interesses de diferentes áreas. Então, eu acho que esse evento ele demonstra isso. Nós estamos falando de internacionalização, estamos falando da cultura e da língua japonesa, mas estamos falando de colaborações na graduação, na pesquisa, falamos de desenvolvimento, enfim. O mundo de hoje não permite mais se estudar nenhum assunto ou se abordar nenhum assunto de uma única vertente. E eu acho que esse evento é um exemplo disso, e isso precisa ser valorizado. E, nesse sentido, já foi bastante salientada aqui a contribuição do Japão, de uma maneira geral, para o Brasil, né, nessa história de 110 anos, e acho que ela pode ser amplificada também. Então, aproveitando a presença do cônsul, eu queria falar um pouco de colaborações possíveis, então, que a gente deve amplificar dentro das universidades, em particular aqui da Unicamp, por exemplo, na área tecnológica. Acho que há um avanço muito grande, o Japão avança pelas suas necessidades, de uma forma que o Brasil, um dia, quem sabe, chegará a ser similar. Nossa taxa de reprodução, eu sou médica e sou da área de saúde reprodutiva, é 1,8 filhos por mulher. Então, o Brasil teve uma redução bárbara da fertilidade nos últimos anos. Claro que nós estamos bastante longe da situação do Japão, entretanto, o envelhecimento da população também nos pega, e também temos uma sociedade pouco preparada para lidar com isso. Então, nós também temos aí somos vocês amanhã. E se o fluxo 110 anos atrás foi de muitos japoneses para cá, nós sabemos a intensidade do fluxo de brasileiros e descendentes, ou não descendentes de japoneses, hoje para o Japão, inclusive no turismo, como ele referiu muito recentemente, eu tenho ouvido bastante. A Agência de Desenvolvimento, como eu disse, eu sou da área da saúde, e a Agência de Desenvolvimento japonesa tem participado e tem, junto com a Unicamp, tem uma colaboração bastante antiga, que foi muito, muito bem sucedida na área de microbiologia, uma área onde eu também atuo, e na área de saúde reprodutiva em geral no Brasil, também a agência japonesa teve uma grande participação, de maneira que eu quero aproveitar esse momento para nós iniciarmos conversações de como a gente avança para além da língua e da cultura. De qualquer maneira, esse é um evento que é mais focado na língua e na cultura. E a Pró-Reitoria de Graduação, por razões da Unicamp, é nela que está alocado, então, o Centro de Estudo de Linguagem, o CEL, né, onde nós temos os cursos de língua japonesa, mas, para mais do que língua, é muito importante que a universidade promova as diferentes culturas aqui dentro, dê a oportunidade da troca de experiências entre as diferentes culturas para os nossos estudantes, professores, funcionários, ou para visitantes que venham de fora, incluindo, eventualmente, colaborações com o Japão, em que pessoas venham para cá. Então, nós precisamos, acho que, intensificar a vinda também de pessoas para cá. E a grande vantagem, uma grande vantagem que eu vejo nessa amplificação das colaborações que mostrem um pouco as diferenças culturais, é, na verdade, um pouco a troca e a compreensão dos diferentes valores. A Unicamp está num momento de também rediscutir, refletir de novo sobre os seus valores. E esses valores têm que ser acordados por toda a comunidade. E acho que é muito importante que ter contato com outras culturas nos faz entender por que certos valores são tão, vamos dizer assim, se salientam em diferentes culturas. Isso tem a ver com suas histórias. Nós temos uma história, desta maneira nós temos certos valores, mas é muito importante que a gente entenda e possa, então, vivenciar outras culturas e outros valores para isso, e não necessariamente tendo que ir até lá, já que não dá para todo mundo ir até lá. Então, eu quero aqui reforçar a importância dessa troca.
E salientar uma coisa que o Carlotti falou, as universidades públicas, nesse momento no país, elas precisam ser entendidas pela sociedade como vamos dizer assim, um patrimônio que precisa ser protegido. Esse patrimônio deve ser protegido por várias razões. As universidades, elas contribuem fortemente com o desenvolvimento de uma nação, e é preciso compreender a profundidade disso, e nós precisamos falar mais nisso, e isso, para nós, das universidades públicas paulistas, das estaduais, não só as estaduais, mas inclusive as federais, nós temos trabalhado, então, muito nessa linha, e acho que o Carlotti salientou uma coisa que, para nós, na Unicamp, hoje é um dos valores, que é o trabalho integrado com as outras instituições de ensino superior. Então, esse evento é um exemplo de integração, de colaboração, e eu queria, então, parabenizar quem organizou, dizer que a Unicamp está sempre aberta e preparada a ajudar. A Pró-Reitoria de Graduação está de portas abertas para esse tipo de iniciativa, e dizer a vocês que sejam bem-vindos, aos que não conhecem a Unicamp, aproveitem um pouquinho, passeiem por aí, e, se der tempo, se deixarem, e tenham, então, boas palestras, boas conferências. Eu vou perder a palestra da Teca, que eu tenho reunião, eu vou precisar ir embora, mas tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante as conversas por aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada aos participantes da mesa.